Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como usar corretamente o pronome relativo cujo. Eu já gravei uma aula sobre pronomes relativos, geral, todos, né? Vocês podem inclusive acessar esta aula, eu vou deixar aqui o link no enunciado aqui deste vídeo. Mas vamos dar uma recordada, antes de começar a falar sobre o pronome relativo cujo, vamos dar uma recordada em o que é pronome relativo, tá? Pronome relativo, o próprio nome está dizendo aí, é um termo que se relaciona, se refere a uma palavra anterior, para que não seja necessário repetir essa palavra, entendeu? Então você, por exemplo, tem aqui duas orações, eu vou juntar e fazer um período composto, fazer uma oração só. Para isso eu preciso usar um pronome relativo para que não repita a palavra jogo. Então o jogo será no domingo, o jogo decidirá afinal. Então eu faço assim, o jogo, aí eu ponho aqui um pronome relativo, que decidirá. Decidirá, afinal, será no domingo. Ok? A mesma coisa eu faço aqui. Eu vou ter que usar um pronome relativo para não ter que repetir a palavra, né? Anote tudo que é necessário. Ok? Só para vocês se lembrarem, tá? Vocês observem que essas orações aqui, olha, são orações subordinadas adjetivas restritivas. Então, elas não são separadas por vírgula. Ok, vamos então falar sobre o pronome cujo e suas flexões. Isso mesmo, suas flexões. Esse pronome cujo se flexiona em gênero e número, isto é, vai para o masculino, feminino, singular, plural. A diferença entre o pronome relativo cujo e os outros pronomes é que o relativo cujo, ele estabelece uma relação de posse entre os substantivos a que ele se refere, entre o substantivo que está antes e o que vem depois dele, tá? Então vamos ver, a avó cuja neta fez aniversário, comprou o bolo, tá? A neta da avó, posse, a avó cuja neta fez aniversário, comprou o bolo. Aquele senhor cujo nome é Polo está na portaria, aquele senhor cujo nome é Paulo, o nome do senhor é Polo, ok? Então, é essa a função do cujo, indicar posse. Nunca usem um artigo depois de cujo, hein? Isso é importantíssimo vocês notarem isso. Então, a avó cuja a neta, por favor, não usem nunca, artigo nenhum depois, em nenhuma hipótese, artigo depois do pronome cujo, ok? Essas preposições, elas vão seguir a regência dos verbos. Então, vamos ver aqui casos, duas orações em que o cujo é seguido de preposição, baseado no verbo que acompanha. A tese em cujos estudos nos baseamos é esta. O verbo basear é um verbo que rege a preposição em. Baseamos em alguma coisa, então em cujos estudos. Então você vai ter que colocar aqui a preposição que o verbo está pedindo, tá? A tese em cujos estudos, porque basear se baseia em alguma coisa, tá? Então você tem sempre que olhar o verbo e ver basear em, se basear em, tá? E ver qual é a preposição que o verbo está pedindo. Você tem que conhecer a regência do verbo. A associação a cujas regras obedecemos às regras, obedecemos a regra, tá? Então aqui também a gente vai usar essa preposição aqui, ó. Aqui a gente usou esta preposição, tá? Quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa, tá bom? Então, assim a gente vai
vai ter que prestar atenção em todos os casos de uso do cuja e todos os verbos, qual é a regência que pede. Vamos treinar um pouquinho? Então, preste atenção aqui, olha. O funcionário cujos requisitos foram aceitos, blá, 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 tá? Reparem que os requisitos do funcionário, então, os requisitos, não tem preposição, tá? Agora, já que aquele é o funcionário de cuja idoneidade, ninguém duvida. Então, ninguém duvida, duvida de alguma coisa. Então, eu tenho que pôr aqui, porque o verbo duvidar, ele pede uma preposição. Quem duvida, duvida de algo. Então, de cuja idoneidade. Tá ok? Este é o funcionário em cuja honestidade todos acreditam. Então, todos acreditam em sua honestidade. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, eu tenho que trazer essa preposição, que esse verbo aqui rege essa preposição, pede essa preposição. Essa preposição tem que acompanhar o pronome cuja, tá ok? Aquele é o funcionário a cujo trabalho fizemos elogio. Então, quem elogia a alguma coisa, a alguém, tá ok? A cujo trabalho. Vamos fazer mais alguns, mas esse quadro é pequeno, eu vou colocar mais alguns aqui, eu tenho que dar um tempinho para apagar e colocar os outros aqui. Acho que assim fica fácil de vocês entenderem, né? Pega o verbo, eu percebo se esse verbo pede preposição, e essa preposição, se ele pedir, tem que vir aqui acompanhando o cuja, tá? Deixa eu apagar aqui rapidinho, já volto. Tá, coloquei mais duas frases aqui, ou duas orações aqui, para a gente poder... 2 períodos para a gente poder analisar mais um pouquinho. Este é um funcionário com cujas ideias não concordo. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, com cujas. E aqui também vai para o plural, porque ideias está no plural e no feminino. Não se esqueçam que o cujas é um pronome relativo variável. Aquele é um funcionário contra cujas ideias sempre lutamos. Quem luta contra alguma coisa, tá? Lutar contra e cujas ideias, como está ali, tá ok? Ok, então, gente, vamos dar uma resumida geral. Tem 5 itens que vocês não podem esquecer sobre o pronome relativo cujo. Primeiro item, é um pronome relativo que indica posse. Segundo item, ele vem sempre entre 2 substantivos. Tá ok? Terceiro item. O pronome cujo vai sempre concordar em gênero e número com o segundo substantivo. Tá? Quarto item. O pronome não aceita artigo nem antes nem depois. Portanto, você não vai usar crase. Mesmo quando você usa a cujo, tal, a cuja, você não... A cuja, menina, ele... fez alguma coisa. Então, você não vai usar crase porque você não usa artigo, nem antes e nem depois, tá? Lembra que quando eu falei lá no início, que a gente não fala cuja a neta? Então, não vem depois. E antes também não tem artigo. Se não tem artigo, não vai ter crase, porque para ter crase tem que ter o artigo mais uma preposição a, tá? Nunca vai ter artigo para fazer crase. Então, o pronome não aceita artigo nem antes e nem depois, esse pronome cujo, cuja, cujos, cujas, e, portanto, não vai haver crase com eles, ok? Quinto e último lembrete, portanto, cujo vem acompanhado de preposição quando o verbo exigir. E ele vai, e a preposição vai ser aquela que o verbo estiver pedindo. Tá? O verbo estiver pedindo. A gente acabou de ver aqui agora. Então, esses 5 itens não podem ser esquecidos. Tá ok? Vamos treinar um pouco, então. Eu vou colocar aqui umas atividades para vocês treinarem o uso de cujo. E logo em seguida eu coloco o gabarito para ver se vocês acertaram, para vocês poderem conferir, ok? Vamos lá, então?
Prontinho, já fizeram, já acertaram, já entenderam, tá? Se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam no meu canal e não se esqueçam de assistir a outra aula sobre todos os outros pronomes relativos. Até a próxima aula.